economia da cidade de Éfeso girava em torno dessa festa, girava em torno dessa deusa. Mas não somente ela era adorada ali, havia um outro Deus também adorado ali, chamado Deus Baco, ou Deus Dioniso para os gregos. Ele era o Deus do vinho, o Deus do vinho. As festas em homenagem a esse Deus eram regadas a muita bebida e muito vinho. Então nós estamos falando de uma cidade que a rotina dela, que a realidade dela era uma realidade de prostituição, de orgia por causa da deusa Diana, e uma realidade de embriaguez, de bebedeira por causa das festas em homenagem ao Deus Baco. Foi por esta razão que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, 19, ele diz: olha, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo estava mostrando à igreja que havia algo mais interessante, mais emocionante, mais gostoso, mais satisfatório do que encher a cara de bebida e depois se esquecer de tudo. Havia algo mais profundo, algo mais gostoso, que era sentir e ser cheio, transbordante da presença do Espírito Santo. Queridos, quantos aqui já ouviram falar que os lenços e aventais de Paulo eram levados sobre os enfermos e eles eram curados? Quantos ouviram falar? Muita gente, mas todos. Sabe onde que isso foi relatado? Sabe onde Paulo estava quando isso foi relatado? Em Éfeso. Foi lá, naquela cidade oprimida, naquela cidade idólatra, naquela cidade terrível. Deus usou Paulo de sobremaneira, com tão grande unção e sabedoria, que as pessoas queimavam os livros de feitiçaria, as pessoas não após ele, e Deus usava ele tremendamente. Paulo era usado na palavra, e não somente na palavra, Paulo era usado também para operar sinais e prodígios. Os lenços e aventais dele eram levados sobre os enfermos, e eles eram curados. Assim, nesta realidade, debaixo desta unção, debaixo deste poder, a igreja de Éfeso foi inaugurada. Foi debaixo dessa virtude, foi debaixo dessa graça. A igreja de Éfeso não foi inaugurada em cima de filosofias gregas. Não, ela não foi inaugurada em cima de sabedoria humana, mas foi inaugurada com poder, com sinais, com prodígios. Deus marcou, Deus registrou a sua presença naquela obra. Assim como ele registrou a presença dele na sua vida. Você é marcado, você é carimbado, você é identificado com a presença de Deus, com a glória de Deus. Foi para a igreja de Éfeso que Paulo codificou uma das maiores doutrinas do cristianismo, que é a salvação pela graça. Em Efésios capítulo 2, verso 8, ele diz: porque pela graça vós sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus. Aleluia. A igreja de Éfeso começou bem, era uma igreja poderosa, era uma igreja fervorosa, era uma igreja alimentada pela palavra. Paulo preparou um dos seus melhores discípulos. Paulo preparou um dos seus discípulos mais aplicados, mais esforçados e disciplinados, que apesar de ser jovem, era um grande homem de Deus, Timóteo. E Paulo colocou Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. Mas enquanto a igreja caminhava, havia as influências mundanas. Havia as influências mundanas. Havia a adoração a Diana, havia as festas do Deus do Baco. A influência
estava ao seu redor. Nós precisamos entender que quando Deus usa João para escrever a igreja de Éfeso e dizer que ela perdeu o primeiro amor, não foi uma coisa que o diabo chegou e disse: olha, roubei tchau do dia para a noite, não. Nós estamos falando de um estado de degradação vagaroso, lento, gradativo, paulatino. Algo que vai acontecendo, algo que foi acontecendo sem que a igreja se desse conta, sem que a igreja percebesse. Quando ela acordou, ela já estava fria, ela já não amava mais, já não tinha mais fervor, já estava contaminada, já estava influenciada. Ainda era uma igreja grande, ainda era uma igreja rica, ainda era uma igreja influente. As pessoas se vangloriavam do seu poder aquisitivo naquela igreja, porém era uma igreja vazia, era uma igreja fria, que perdeu aquela primeira essência, que perdeu aquela graça. Queridos, eu não sei o que já foi ministrado aqui, mas eu tenho certeza que Deus falou profundamente convosco. Mas o bom de servir a Deus é que eu sei que Ele falou coisas com você tremendas, mas eu também sei que aquilo que Deus está falando com você hoje é algo ligado a esse tema que talvez você não esperava, que talvez você não pensava. Amados, eu trago nessa noite uma mensagem do trono de Deus, vindo direto da boca de Deus para o seu ouvir. Deus também está clamando por restituição. O Espírito Santo também está clamando por restituição. Ele está dizendo à igreja de Éfeso, ele está dizendo a mim e a você: eu tenho saudade daquele tempo. Eu sinto falta daquele tempo. E não é de hoje que Deus já tem falado a você, que você já não é o mesmo que era, que você já não é a mesma que era. Não é de hoje, não é de hoje. Queridos, esse tema não é um tema apenas para positivismo, não é um tema apenas para bater o pezinho e dizer: eu quero de volta, diabo traz de volta que você me roubou. Eu quero te dizer que ele não vai trazer, que as coisas não vão voltar, e quando nós não voltarmos, hacemos o quê? E não adianta eu colocar a mão na sua cabeça, e não adianta você levantar a mãozinha, e não adianta vir às 7 de quinta-feira, às 7 de terça-feira aqui, se não houver mudança de atitude, se não houver mudança, se não houver o desejo de reaver esses valores antes. Querido, Deus estava dizendo para a igreja de Éfeso: olha, eu sinto saudades, e olha como é que Deus começa a chegar. Deus fala essa palavra para todas as igrejas da Ásia, e para a igreja de Éfeso não foi diferente. Ele começa dizendo no versículo 2: eu conheço as tuas obras. Em outra versão está escrito assim: eu sei as tuas obras. Houve um tempo na minha vida, pastor Elias, que eu também caí nessa
pregar. Eu tenho que mostrar que eu tenho um jeitão de pregador. Eu tenho que mostrar que eu tenho um pinta de pregador. Que senão eu não vou me convidar. Mas Deus me livrou dessa imbecilidade de tentar passar uma imagem para as pessoas. E eu acordei para a realidade de passar a imagem não para as pessoas, mas de me preocupar com aquilo que Ele pensa ao meu respeito. Porque as pessoas veem o exterior, as pessoas veem a gravata, as pessoas veem o estereótipo. Deus não, Deus vê por dentro, Deus vê o coração, Deus te conhece, Deus sabe os teus pensamentos, Ele conhece as tuas obras. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: ô Éfeso, ei Éfeso, eu conheço as suas obras. É bem verdade que essa palavra aqui, para muita gente, pastor Ajado, é um conforto. Porque tem gente que dá sinceridade, porque tem gente que leva a sério, mesmo que as pessoas não veem. Tem gente que paga preço, tem gente que é crente, dá testemunho, e ninguém vê, ninguém fala o nome dele no microfone, ninguém coloca a foto dele no cartaz. Mas Deus está dizendo para você: eu conheço as tuas obras. Você consola, porque Deus está vendo as tuas obras. Mas ao mesmo tempo que essa palavra é consolo, essa palavra também é um cutucão. Porque tem muita gente que pensa que é, mas não é. Tem muita gente que parece que é, mas não é. E está mantendo uma falsa imagem, está mantendo um estereótipo. Mas Deus também está dizendo: eu conheço as tuas obras. Eu já começo a falar para a igreja de Éfeso: não adianta vir com conversa fiada, não adianta vir enrolando. Com Deus não adianta vir com somebody love, ou ele já vai no ponto. Eu sei que você é. Eu sei que você é. Deus não se impressiona com oração bonita, com belos argumentos, com palavras lindas para deixar ele impressionado e comovido, não. O que deixa Deus impressionado e comovido são atitudes, são comportamentos. A igreja de Éfeso foi aberta, foi calculada debaixo de poder, debaixo de unção, debaixo de fogo, de glória, e o mais importante, debaixo de palavra. Mas com o tempo, ela foi se afastando, foi se afastando. Irmão, era uma igreja escolhida, era um povo escolhido. Não se engane, cada um de vocês aqui são escolhidos. Aleluia. Você sabia disso? Você sabia que você não está aqui para quebrar o galho, para dar uma buraco, porque não tinha outro para ver você mesmo? Não, você não está aqui por acaso. Deus escolheu você. Mas isso não quer dizer que automaticamente e fatalmente tudo irá acabar bem na sua vida.
Saul reinou por 40 anos em Israel. Nesses 40 anos, 38 anos, ele esteve reprovado diante de Deus. Nesses 40 anos, aproximadamente 38 anos, ele passou de parte de desobediência, de soberba, de pecado. Morreu se suicidando, derrotado de maneira trágica, humilhante, escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Já que você é escolhido por Ele, tenha atitudes de um escolhido. Tenha pensamentos de um escolhido. Tenha comportamento de um escolhido. A igreja de Éfeso se deixou influenciar pela cultura, pela pressão externa. Amados, eu nasci num lar cristão, desde pequeno, desde pequeno por gente. E eu não quero ser aqui saudosista, porque isso também não é muito legal. Porque tem gente que só fica lembrando do tempo dele, como se hoje ele não tivesse mais vivo. Ele morreu. Ah, mas aquele tempo. Isso não é muito bom, ficar só nisso também. Mas nós também não podemos esquecer daquilo que Deus fez. Salmo 103, verso 2 diz: bendize o meu pastor e não se esqueça de nenhum dos teus benefícios. Não esqueça. E eu não esqueço de tudo aquilo que eu vi Deus fazer. Eu chego nas igrejas, pastor Elias, eu falo que eu fui batizado com o Espírito Santo aos 9 anos de idade. Aí hoje, as pessoas falam: oh! Irmão, naquela época era a coisa mais natural. No dia que eu fui batizado, foi mais um monte de criança junto comigo. Mais novo que eu. Era comum. Isso era rotina. Não havia tanto conhecimento. Não havia tanta teologia. Não havia tanta regra. Era mais simples. Mas o povo buscava mais. O povo buscava mais. Vale a pena dizer, não havia tantas campanhas. Mas o povo orava mais. Não precisava de muito esforço para Jesus salvar, curar, batizar, renovar, libertar. Irmão! Tempo bom. E que dói no meu coração saber que hoje esse tempo é só uma lembrança. Hoje esse tempo é só uma lembrança. Minha esposa fica vendo, às vezes eu estou em casa, preparando algo, eu coloco de fundo os hinos, no fundo musical os hinos. Começa a ouvir aqueles hinos, né? Feliciano Amaral, Zé Paulo. Meu filho, às vezes, começa até a chorar, minha esposa fica olhando, glória. Você não sabe o que eu me lembro. Eu me lembro de no culto de sexta-feira, aquele culto doutrina, o pastor chegar com aquela palavra dura, que a gente ia embora
tempo é paulatino, é devagar, é lentamente, é lentamente. Você não mora como morava antes, não busca como buscava antes. Não, hoje você é autossuficiente. Hoje existem outras técnicas, hoje existem outras metodologias. Hoje não é diferente. Aos poucos, a gente vai começando a aceitar algumas coisas do mundo que antigamente a gente não aceitava de jeito nenhum. E aos poucos, a gente sem querer, ou melhor, sem perceber, vai começando a achar que aquilo é normal. Antes era pecado, agora não é normal. É normal, é normal, é normal, é normal, é normal. E daqui a pouco você está no inferno cheio de normalidade. Isso não aconteceu só com a igreja de Éfeso. Isso aconteceu com toda a igreja cristã. Toda ela. Toda ela. Estava uma bênção. Enquanto perseguida, era fervorosa, crescia e ninguém segurava. Morriam crentes, mas morriam alegres, cantando. Era uma igreja vigorosa. Mas aí chegou o momento do comodismo. Constantino assumiu o império e falou: ninguém agora vai morrer mais, não vai haver mais perseguição. E o povo se viu confortável. Ele isentou os cristãos de impostos. E o povo do mundo falou: também quer ficar sem pagar imposto. E daí para você ir na igreja, sem experimentar uma conversão genuína. A igreja começou a aceitar gente sem ser convertido de verdade. Os líderes, os bispos, que antes eram os primeiros que morriam, agora recebiam alto salário do império. De maneira que esse cargo começou a ser ocupado por pessoas pagãs só por causa do dinheiro. E a igreja começou a se degradar. A igreja começou a se paganizar. Começou a aceitar imagens relíquias. Começou a aceitar e a praticar a reza pelos mortos. E aí ela foi declinando um desvio doutrinário, uma decadência espiritual e gradativa. Os poucos fiéis que haviam ser na igreja eram desprezados. Os poucos fiéis que pregavam a verdade, não, sai para lá, fica fora de moda. Você está por fora. Você está por fora. Como se a maioria fosse certo, fosse correto. Oh, meu amado, depois de muito tempo, Deus precisou levantar um homem, mesmo que ele não tenha essa intenção, reformar a sua igreja, reformar a igreja do Senhor. O Espírito Santo levantou para dizer basta, para dizer chega, através da atitude de Martim Lutero, através da atitude de João Calvino, de Zwinglio, através da atitude de outros nomes da reforma. Deus estava dizendo, o Espírito Santo estava dizendo à igreja: chega, eu quero de volta. E parece que posso ouvir o mesmo Espírito ecoando nessa noite.
Presta atenção. Deus está tocando no seu coração agora. Glória a Deus. Deus está tocando no seu coração agora sobre aquela capa babilônica que Acã pregou em desobediência. Deus está te falando agora sobre aquela cuna de ouro, sobre aqueles ciclos de prata que Acã pregou e escondeu na sua terra. Lembra-te, 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 lembra-te. Faça um retrospecto. Faça isso. Volta lá. Deus não faz as coisas pela metade. Deus não faz as coisas mal feitas. Ele quer que a coisa comece quando ela começou a estragar. Avivamento significa voltar à origem, voltar à verdadeira essência. Volta lá. Volta lá. Volta lá, ministro. Volta lá, velho. Quando a sua motivação não era cargo, não era poder, não era honra, não era status, não era imagem. Volta lá quando a sua motivação era a genuína palavra, era o amor pela obra, era o orgulho, o poder de servir a igreja. Lembra. Deus está enfatizando para você. Amados, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo não acusa, ele convence. E ele está falando no teu coração, ei, você quer isso aqui? Você quer a restituição? Volta! Lembra! Aonde você caiu? Deus está dizendo, igreja de Éfeso, não adianta fingir. Você está caída. Você está caída. E a sua queda não é de hoje. A sua queda começou lá atrás. E eu quero que você se lembre. Lembra de onde você caiu? Lembra de onde você caiu? E olha o que Deus fala. Olha a continuação da receita. Ele diz assim: arrepende-te. Tenha nojo daquilo. Tenha nojo daquilo que contaminou o teu ministério. Tenha nojo daquilo que contaminou a tua chamada. Tenha nojo daquilo que atrapalhou você. Tenha nojo daquilo que fez você ficar um cara mais descolado, mas também mais mundano. Tenha nojo daquilo que deixou você com a mente mais aberta, mas ao mesmo tempo com a mente cheia de bobeira, cheia de impureza. Arrepende-te. Não tenha prazer nisso. Não tenha prazer na sua queda. Não tenha prazer no pecado. Não tenha prazer naquilo que ficou escondido na tenda. Qual era o prazer de Acã? Acã não podia usar aquela capa babilônica. Acã não podia usar aquela cuia de ouro. Ele não podia gastar os seus ciclos que ele havia pego lá escondido. Não podia. Tinha que ficar escondido. O prazer dele era achar na tenda, cavar e ficar olhando. Ah, que capa bonita. Que cunha linda. Eu não posso usar. Pegava de novo. Isso aí que se acha tão bom. É tão bom, mas você tem que ficar escondendo. É tão bom, mas você tem que ficar escondendo. Não pode falar para ninguém. É tão bom, é tão prazeroso, mas tem que ficar no oculto. Tem que ficar disfarçando.
Lá ia Cã sacrificar, normal. Como os outros judeus iam, ele também. Celebrar Páscoa, festa, aquilo ia, normal. E aí a cunha de ouro, a capa escondida nada. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Meu amado, Jesus fez uma confrontação com a igreja de Éfeso. Uma confrontação, sabe o que é isso? Meu pai fazia isso comigo às vezes, quando eu fazia uma coisa errada. Eu estava uma cadeira aqui, ele sentava, uma na frente, eu estava sentado. Olho no olho. Olho no olho. Pode falar. Pode falar. Tinha um momento que aquele olhar do meu pai, ele me cutucava, ele me penetrava. E eu tinha que falar o que eu tinha feito. Eu tinha que confessar. Deus chamou a igreja de Éfeso para uma confrontação. E eu sei as tuas obras. Não adianta esconder. Arrepende-te. Olha o que mais. Volte a praticar as primeiras obras. Volte a ser aquilo que você era